Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com as nossas reviews do mangá de Boku no Hero Academia, My Hero Academia. Dessa vez com o capítulo 275, onde a gente vai ver o avanço de Shigaraki Tomura, que agora está atrás do One for All. O capítulo se inicia com Shigaraki Tomura voando em direção ao Midori. Ele estava indo o mais rápido possível atrás daquele garoto. Ele agora tinha ele como seu alvo sem ter total noção do que encontraria ali. Ele só sabia que o seu corpo e o seu poder interior estava pedindo por uma coisa, o One for All. E então o início desse capítulo nos deixa uma pergunta: serão todos eles capazes de deter toda a destruição trazida por Shigaraki? Shigaraki, enquanto viajava o mais rápido possível em direção ao Midori, ele começava a pensar no seu próprio poder, enquanto pensava também no poder do seu adversário. Ele falava sobre essa outra individualidade, um poder que o All for One desejava. Ele pensava neste poder como algo lendário que antes mesmo desacreditava que poderia existir. Mas agora ele percebia que um pouco antes de perder este poder, de passar para uma outra pessoa, o usuário anterior deve ter deixado seus dados amostras. E assim, é claro, o All for One passou a conhecer completamente este poder e também armazenou aquilo na sua nova individualidade busca. Shigaraki então começa a pensar nesse incrível poder, o poder de busca, que permitia ao seu portador conhecer a localização e os pontos fracos de qualquer pessoa que ele tenha visto antes. Assim seria mais simples vencer um inimigo e também os localizar. Neste momento então Shigaraki Tomura já conhecia o seu alvo e também o seu poder, e neste momento ele só começava a pensar que o seu adversário estava com uma grande má sorte. Boku no Hero Academia, capítulo 275, o segundo encontro. Um orgulho distante, suas verdadeiras intenções ocultas, ele fixava o seu olhar. A gente volta pro meio daquele combate e víamos que sim, o Shigaraki Tomura estava indo embora com tudo enquanto era perseguido pelo Endeavor. O herói número 1 continuava querendo acabar com aquele vilão que já não dava atenção nenhuma. Shigaraki Tomura estava completamente focado em seu objetivo de buscar o One for All, e por este motivo ele ignorava completamente o herói das chamas. E o Endeavor, ele se perguntava o que o Midori estava querendo dizer. Midori então, que seguia indo pra frente, indo pra cima com tudo ao lado do Bakugou, começava a dizer pro Endeavor que mais tarde ele iria explicar tudo o que estava acontecendo. Mas agora a única coisa que ele sabia com exatidão era que essa grande nuvem de poeira atrapalhava demais, e por este motivo eles não conseguiriam ver o Shigaraki dali. Era muito difícil saber exatamente de onde o vilão estava vindo, e o Midori então faz um pedido a Endeavor. Ele diz: por favor, tem alguma coisa que você pode fazer pra redirecioná-lo? Shigaraki Tomura então continuava se movendo, ele continuava seguindo o seu caminho, enquanto o Endeavor, que ia atrás dele, dizia que agora não era o momento certo pra eles pensarem em algo assim. Mesmo assim, ambos os dois, Shigaraki Tomura e também Endeavor, tentavam se parar, e aí uma grande explosão de poder acontecia ali. Uma grande devastação sobe, também vindo pelo poder do Shigaraki. Depois disso a gente via aquele vilão coberto por terra e ainda seguindo exatamente o seu caminho, sem pensar em mais nada. Endeavor então neste ponto nota que ele acabaria tendo que ficar pra trás ali, e então ele começa a se concentrar pra executar mais um ataque. Endeavor prepara o seu poder, ele fecha seus punhos e depois ele faz um ataque direto, uma grande explosão de chamas. Tudo aquilo começa a destruir todo aquele terreno, fazer a terra levantar também em meio a todo aquele fogo. Tudo isso em tentativas de se atrasarem, e neste ponto a gente via que Endeavor realmente estava se separando de Shigaraki Tomura. O vilão agora já estava sendo capaz de se afastar bem mais de Endeavor, e no meio de toda aquela destruição, em meio a todo aquele ataque, o herói número 1 começa a gritar. Ele estava avisando diretamente Midori e também os outros. Ele estava a caminho, Shigaraki Tomura continuava correndo, indo em direção aos garotos. Endeavor então agora já estava mais preocupado, mas ele então começa a dar ouvidos ao que o Midori havia dito e começa a dizer que o vilão estava correndo em direção ao sudoeste. Ele estava correndo por ali em busca do One for All, e enquanto isso o Midori já responde rapidamente. Ele diz que certo, e depois disso agradece Endeavor. Midori então diz que vai tentar ganhar o máximo de tempo possível para que todos consigam evacuar aquele local. Aquele garoto então continua correndo, dando o máximo de si, e ele diz a Endeavor que vai atrair Shigaraki Tomura. Neste momento o herói número 1 usa o rádio para tentar chamar pelo garoto e perguntar o que o Midori estava planejando, mas agora ele já havia desligado. Enquanto isso, Shigaraki Tomura, vendo que os heróis estavam lutando em equipe, começa a pensar que seria bem problemático se todos eles continuassem em contato. Então naquele ponto o vilão começa a pensar que talvez antes de continuar o seu caminho ele devesse tirar a vida de Endeavor. Mas é claro que o herói número 1 não ia ficar assustado e nem mesmo ia se deixar parar por nada. Ele continuava correndo o mais rápido possível, voando atrás de Shigaraki Tomura. E então ele continua utilizando seu rádio para comunicar a todos, para atualizar todo mundo. Endeavor então diz para que todos prestem atenção, afinal Shigaraki estava mudando sua direção e agora estava se dirigindo diretamente ao sudoeste. Não só isso, como ele também tinha algum tipo de poder que dava a ele uma super regeneração. Então ele já não era mais o mesmo que todos eles haviam enfrentado no passado, ele estava muito mais poderoso. Endeavor então começa a pensar preocupado. Em sua mente ele dizia que não sabia exatamente qual era o objetivo daquele vilão, mas ele estava realmente se dirigindo até alguma coisa. Não só isso, aparentemente ele estava correndo atrás de Midoriya, e isso deixava ele muito preocupado. Endeavor agora mostrava pela primeira vez um pouco de medo, mas não por si mesmo. Ele dizia que Midori estava correndo um grande perigo. E aí nesse meio tempo a gente continuava vendo o garoto correndo, dando o máximo de si, enquanto pensava que Shigaraki Tomura estava vindo, e ele gritava isso pro Kachan, pro Bakugou. Então o seu grande rival olha pra ele e diz: é claro que eu sei, eu tava escutando também, você não prestou atenção? Bakugou então dizia que não ficava só por ele estar no caminho.
Endeavor estava indiretamente dizendo que Shigaraki Tomura agora havia se transformado em um monstro. E eles não sabiam como parar, mas sabiam de uma coisa: Midoriya teria que atraí-lo o mais rápido possível pra bem perto. Então os dois agora pareciam se aproximar de uma área comercial. Eles estavam acima de alguns prédios e continuavam correndo por ali. Eles queriam se afastar ao máximo dos outros heróis. E enquanto isso, o Midoriya fica bem irritado com o Bakugou, se perguntando: por que você tá me seguindo? Não é pra você vir comigo. E o Bakugou então grita com ele de volta, dizendo que ele vai acabar com o Midoriya pessoalmente se ficar atrapalhando ele. Bakugou então começa a pensar em todos os outros heróis e também os civis que estavam por ali. E ele começava a contar que em uma situação como aquela, ele era o único que poderia chegar até eles rápido o suficiente caso realmente fosse necessário. Midoriya então entende o que estava passando pela cabeça dele e depois disso agradece. E enquanto isso, enquanto continuava voando atrás do Midoriya, Bakugou começa a dizer: mas e aí, quem você pensa que é? Você tá me perguntando por que eu tô te seguindo? Você acha que é algum personagem principal? Você acha que é o protagonista dessa história? E talvez seja. Mas seguindo, Bakugou começa a ficar bem irritado enquanto diz que ele pessoalmente tem algumas contas pra acertar com este cara, com Shigaraki Tomura. Ele então começa a pensar no dia que foi levado pelos vilões, no dia que ele não pôde fazer nada contra eles. E então Bakugou começa a pensar: eu sou a razão principal para que o All Might tenha caído. Fui eu que trouxe o fim do símbolo da paz. E então tanto Midoriya como Bakugou se lembra do desespero daquele dia, como tudo aquilo foi difícil e também como todos os heróis se empenhavam. Eles agora seguiam seu caminho em comum pra acabar com aquele vilão, mas o Bakugou tava bem furioso. Ele então muda completamente sua expressão enquanto começa a dizer: usando One for All como uma isca, eu vou compensar o meu erro daquele dia. Eu vou ter uma vitória perfeita e eu tenho um plano infalível. Então os dois continuam saltando o mais rápido possível, se afastando o máximo possível, enquanto Bakugou pergunta se Midoriya entendeu tudo direitinho e também pede pra que ele não se esforce demais. Midoriya então diz que entendeu perfeitamente e ele estava completamente concentrado nessa batalha que estava por vir também. Eles continuavam seu caminho, a sua jornada pra vencer o novo All for One. E enquanto isso, Bakugou começava a pensar que por hora, neste momento, o poder do Midoriya com seu Full Call é de aproximadamente 30%. E pra evitar danos maiores ao seu corpo no momento do impacto, ele consegue ainda elevar aquele poder pra 45%. Enquanto eles dois estavam com Endeavor durante o treinamento especial do All Might, cada vez que Midoriya era capaz de aumentar o seu poder, ele estava tentando seguir no mesmo ritmo. Víamos então a lembrança do Bakugou e do Midoriya, eles no passado, e enquanto isso o Bakugou sempre na frente enquanto o Midoriya o seguia animado. Aqueles garotos desde sempre estavam juntos, mas Bakugou se sentia alguém especial enquanto pensava que por seus poderes era superior a Midoriya. Ele percebia melhor do que ninguém o quanto aquele garoto mudou. E enquanto eles se esforçavam, Midoriya estava sempre crescendo, sempre um passo a mais, era como se ele fosse o escolhido contra ele. E então é claro que neste ponto, em mais uma batalha, Bakugou dizia que ele não ia perder, ele não ia se deixar ser vencido ali. Ele dizia que estava farto de perder pra Midoriya e agora ele tentava passar a velocidade dos 30%. Enquanto isso, Shigaraki Tomura tentava seguir o seu caminho e ele começava a pensar que era isso aí, ele estava entendendo melhor. Ele estava tentando compreender os seus novos poderes e ele percebia que se ele pudesse empurrar o ar e também usar as ondas de rádio, ele poderia ficar ainda mais rápido e também criar um ataque. Neste momento, Endeavor observa de longe enquanto não entendia direito, e então, enquanto mostrava suas mãos para trás, Shigaraki Tomura apenas dizia: má sorte, número 1, seu tempo acabou agora. Víamos então que ele lançou uma grande rajada de poder altamente destrutiva, destruindo tudo, passando por absolutamente tudo em apenas um instante. A destruição de Shigaraki Tomura era gigantesca e ele conseguiu se aproximar cada vez mais rápido. Todos também neste ponto percebiam a destruição e percebia que havia algo errado com os comunicadores. Shigaraki Tomura aparentemente havia destruído o impulso com aquela rajada de rádio. Ele depois disso aparece frente a frente com Bakugou e Midoriya, o vilão finalmente estava ali. E então, completamente assustado, o garoto do One for All começa a pensar que ele já havia experimentado tudo isso antes, naquele verão onde ele se encontrou com Shigaraki. Agora ele estava ali, frente a frente com aquele cara. E então a gente via tanto Midoriya quanto Bakugou, eles estavam dentro da desintegração, sendo completamente corrompidos e destruídos pelo poder de Shigaraki Tomura. Mas tudo aquilo estava apenas ecoando em sua cabeça. Shigaraki Tomura então dizia: vocês devem ter a imagem do fim de suas vidas. E neste ponto a gente via Shigaraki Tomura sorrindo e erguendo a sua mão enquanto dizia: One for All, me dê este poder logo, Midoriya. Neste momento ele já estava prestes a tornar aquela visão real, ele queria acabar com o garoto ali, mas um grande flash de luz aparece em apenas um instante. Percebemos então que era Gran Torino saltando rapidamente, ele segurou aqueles dois garotos e os tirou dali o mais rápido possível, para impedir que Shigaraki Tomura os alcançasse realmente. Midoriya então chama por ele um pouco surpreso, mas Gran Torino dizia que assim que ele ouviu a palavra One for All, ele teve um mau pressentimento. Ele sabia que Midoriya iria tentar fazer alguma besteira e já dizia: você pretendia lutar contra isso sozinho? Neste momento, Gran Torino revela aos garotos que tudo estava diferente, a corrosão de Shigaraki Tomura destruía tudo que ele tocava. Mesmo se os garotos apenas encostassem em algum tipo de escombros, eles perderiam a sua vida imediatamente. Era como se o seu poder fosse completamente novo, e depois disso Gran Torino diz de uma forma realista: como você está agora, você não tem chance nenhuma de vencê-lo. Mas ele ainda tinha esperança, dizendo que ainda existiam alguns heróis capazes de lutar, que ainda estavam de pé. E a gente via que todos eles estavam correndo o mais rápido possível atrás de Shigaraki Tomura. A heroína dragão Ryuko Tatsumi é a primeira a se aproximar, ela vai correndo em direção a Shigaraki, na verdade voando, e ela queria acabar com aquele vilão enquanto ele estava distraído. Todos os heróis pensavam a mesma coisa, ele não poderia vencer todo mundo ali. Acontece que
Kiryuko tentou atacar diretamente Shigaraki Tomura, então encosta seus 5 dedos nela. Ele consegue atingi-la diretamente usando a sua desintegração e depois disso salta no ar. Aquele parecia o fim da heroína, mas enquanto Shigaraki saltava, alguém se aproximava pensando: o Midori e o Bakugou, o que eles estavam fazendo num lugar como esse? E então a gente vê quem era aquela pessoa, o Professor Aizawa, o herói Eraserhead. E pensando em seu amigo Crush que havia perdido sua vida naquele combate, ele agora estava prestes a continuar sua luta, enfrentando Shigaraki Tomura diretamente. Com sua individualidade, Oizawa conseguiu salvar Ryuko, e agora ele chegava gritando naquele combate: você não ouse tocar um dedo em meus alunos. Ele dizia que iria pôr um fim a tudo isso, acabando completamente com a individualidade de Shigaraki Tomura. Neste momento a gente vê o vilão decepcionado que não conseguiu vencer a heroína ali, e depois ele começa a pensar: então foi isso? Bem, que legal, Eraserhead, vai ser você o meu alvo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo todos vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!